Boa noite, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao segundo ciclo de palestra da Shell Format no ano de 2021. Nessa edição, a nossa convidada é a Isabelle Carnielli, que ela tem como uma palestra intitulada Elaboração de questionário para pesquisas quantitativas. Primeiramente, muito obrigado, Isabelle, por aceitar o nosso convite e poder contribuir, principalmente nesse dia, né, que é o Dia Internacional das Mulheres na Pesquisa, na Ciência, né? Então, seja bem-vinda. Tenho certeza que todos iremos amar a sua palestra. Tá ok? Muito obrigado. Pode começar. Muito obrigada, Fé. Obrigada pelo convite, também pela Shell Format. Eu vou iniciar um pouco falando sobre mim, né? Me apresentando um pouquinho. Eu já tinha comentado um pouquinho, mas eu vou falar resumidamente outra vez. Meu nome é Isabelle, eu tenho 24 anos e sou formada em Estatística pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Desde a minha formação, e mesmo durante a faculdade também, eu trabalhei com pesquisadores, que eu acabei de ver aqui, tem muitos pesquisadores assistindo e também professores, pessoas que trabalham diretamente com pesquisa. Então, é bem o pessoal que eu trabalho mesmo durante todo esse tempo. E, em geral, eu trabalho desde o começo da análise. Então, desde lá no começo, quando a gente vai começar a pensar em coletar dados, fazer todo o planejamento amostral, planejamento de experimento, sorteio de amostra, metodologia para coleta, elaboração do instrumento de pesquisa, que é um pouquinho do que eu vou abordar aqui hoje. Mas tem muito mais a ser falado, as técnicas estatísticas, enfim, tem muito a ser falado sobre toda essa parte estatística na pesquisa. É, e hoje eu vou abordar bem essa parte de elaboração do questionário e também a coleta via internet, ou a coleta via questionário, via formulário, e também a tabulação desses dados. Então, esse que vai ser o nosso tema. Isso vai ser dividido em 5 tópicos. O primeiro é o passo a passo para escolher as perguntas no questionário. Eu vou dar 5 passos para você ir seguindo e chegar, então, no questionário que você precisa, não mais e não menos do que o que você precisa. Vou falar sobre os principais erros cometidos na elaboração do questionário, sobre como conseguir mais respostas. Então, tem algumas técnicas que a gente pode fazer para conseguir mais respostas, para levar a pessoa a querer responder ao nosso questionário. Também como tabular dados para analisar em qualquer software, porque os softwares eles não são muito diferentes nessa parte, eles querem o mesmo banco de dados, então vou ensinar como fazer esse banco de dados. E também falar um pouquinho sobre as peculiaridades da análise de dados que vem de questionários online, aquele que você coloca na sua rede social e posta e pede para o pessoal, ai, por favor, responde. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também, rapidamente. Eu tenho material auxiliar para essa palestra, já que ela vai durar pouco, né? É uma palestra de 60 minutos apenas, contando perguntas e tudo. Então, eu elaborei um material auxiliar. Ao final dessa palestra, a gente vai ter um QR Code e, se precisar, é só também me chamar que eu passo o link e vocês podem baixar, então, o material completo com muito mais informação do que eu vou poder passar aqui em 60 minutos. Bom, então, passo a passo para escolher as perguntas do seu questionário. O compartilhamento está sobrepondo, não está dando para enxergar meu. Ah, esse aqui, né? Essa pedacinho aqui. Isso, então tá bom. Obrigada por avisar. Obrigada, viu? Então, a gente vai passar então por 5 etapas para chegar então no nosso início da coleta. E eu coloco aqui início da coleta, mas seria, na verdade, término da elaboração do questionário. Porque tem essas questões que eu falei de amostragem e tal, que eu não vou abordar aqui hoje, talvez numa próxima oportunidade. Então, a gente vai começar com a lista de objetivos e perguntas de interesse na sua pesquisa. Eu vou falar sobre cada tópico resumidamente, né? Depois, sobre as variáveis que fazem parte dos objetivos, o detalhamento dessas variáveis segundo a literatura da área, depois, finalmente, a elaboração e depois um filtro para a validação do questionário. Rafael avisou que a frequência vai ser passada no final da palestra para pegar o certificado, tá bom? Só avisando também, se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que eu estou olhando. A gente vai ter um momento para tirar dúvidas e daí, conforme for mandando, para não esquecer, a gente vai abordando ao final da palestra, né? No momento de pergunta.
Então, começando pela lista de objetivos e perguntas de interesse da pesquisa. Os objetivos da sua pesquisa são aqueles que lá, quando você olha o seu referencial teórico, começa a fazer a sua introdução, pesquisar, né, onde que está o estado da arte, tão chamado, que é onde que a pesquisa parou, até onde que é a fronteira do conhecimento, onde que a gente vai avançar. E depois que você tem essa clareza, que vem pela literatura e por ler o material da sua área, você tem um objetivo na sua mão, né? Algo que você quer, então, concluir, tirar conclusões sobre. Aqui eu coloquei 2 exemplos, mas lá no material, para ser baixado ao final da aula, tem mais exemplos além desses. Aqui eu coloquei 2. Então, um objetivo seria estudar a associação entre a ocorrência de câncer de pulmão e de fumo. Algo bem simples, já é um exemplo corriqueiro para falar de caso controle, para falar de razão de chances, né? Mas eu abordei esse objetivo. Então, estudar a associação, né? E uma pergunta de interesse seria, então, se eles forem associados, é porque pessoas expostas ao fumo estão mais propensas a ter câncer de pulmão do que as pessoas não expostas ao fumo, por exemplo. Então, a pergunta seria se isso é verdade, se as pessoas expostas ao fumo têm mais propensão a ter câncer de pulmão. E um segundo exemplo que eu abordei aqui é uma comparação de parâmetros, que é comparar a altura dos jogadores de basquete, de vôlei, de basquete e de voleibol da seleção masculina brasileira. Então, ver lá a média da altura dos jogadores de basquete e a média da altura dos jogadores de voleibol e comparar. Então, uma pergunta de interesse que vem desse objetivo, natural desse objetivo, é saber se a média da altura dos homens da seleção brasileira de vôlei é maior do que a média de alturas da seleção masculina brasileira de basquete. Até aqui, tudo bem? Esse eu não posso ajudar muito vocês, porque vai da literatura da sua área. Tem pessoal, eu vi que tem gente de várias áreas aqui. Então, definir o objetivo, ele não tem a ver com a estatística, ele tem a ver com a fronteira do conhecimento. O que você quer saber, não é? Você não faz o contrário, você não escolhe o que você vai querer saber através da estatística. Pelo contrário, você usa os recursos da estatística para avançar na fronteira do conhecimento. Uma vez listado todos os objetivos, o segundo passo aqui que eu sugiro é destacar as variáveis que fazem parte deles em conjunto, né? O objetivo com a pergunta. Então, no primeiro caso, seria a ocorrência de câncer de pulmão está associada ao fumo? Então, aqui a gente tem 2 variáveis que a gente está querendo ver se elas estão associadas ou não. Ocorrência de câncer de pulmão e fumo. Simples assim. Já obtive 2 variáveis de interesse aqui. Já foram definidas. No segundo exemplo, a média de altura dos homens da seleção brasileira de vôlei é maior do que a média de altura da seleção brasileira de basquete. O que eu preciso? Da média das alturas, ou seja, eu preciso das alturas. A variável aqui vai ser a altura. E a segunda variável é de qual seleção brasileira esse homem joga, em qual das duas é. Então, também tenho 2 variáveis nesse caso. Eu vou comparar a média por seleção que ele participa. Então, a seleção seria basquete ou vôlei, e a outra é a altura. Então, aqui a gente tem 4 variáveis. É óbvio que não vai ser aleatório assim, quando for na pesquisa de vocês, vai ter algum sentido entre eles, né? Eu estou usando 2 exemplos diferentes, mas para poder dar exemplos de situações diferentes que ocorrem. Mas então, nessa segunda parte é isso, é destacar essas variáveis. Pode ser grifando, escrevendo separado, mas é importante fazer isso com atenção, para que nenhuma variável passe sem que você, despercebida, sem você lembrar que você tinha que perguntar sobre ela, e nem que você fique enchendo linguiça perguntando um monte de outras coisas que você não precisava perguntar porque não está no seu objetivo. Tudo bem? Isso é para fazer para os objetivos específicos e os gerais. Até aqui tudo bem? A gente pode mandar no chat que eu tô vendo. É melhor do que assim, achar que eu tô falando sozinha. Tudo bem, então. Ok. Então vamos para o terceiro passo, que é detalhar essas variáveis. Esse é o passo que é mais dispendioso, que passa mais tempo, que você precisa se dedicar mais. E porque ele tem a ver com a literatura. A gente não tira instrumento de pesquisa
da cartola do coelho. A gente não pode tirar da nossa cabeça como a gente vai pesquisar alguma coisa. Como eu falei, tudo tem a ver com a literatura da sua área. Então, uma vez que você viu quais são as variáveis e você já tem um objetivo, você já tem, sabe, tem que pesquisar o que a literatura estuda nessa variável, como que ela estuda nessa variável. E eu sugeri aqui três perguntas, três pontapés iniciais, digamos assim, três perguntas que você pode fazer para começar a pensar sobre essa variável. Então, a primeira é perguntar se ela deve ser medida, perguntada ou se ela vem da lista de referência. O que isso significa? Medida é realizar uma medição, pegar um instrumento de medida, de peso, de altura, enfim, algum instrumento aí das biologias, alguns dos experimentos do agro, enfim, alguma medida, alguma coisa que você meça. Ou ela pode ser perguntada. Eu pergunto para você, você fuma? É uma pergunta, não tem uma forma de medir isso. Lembrando que isso não é referente à variável em si, mas é a abordagem da variável que você quer. Por exemplo, se eu te perguntar qual que é a sua altura, você não sabe me responder? Qual que é a sua altura em centímetros? Eu tenho uns 173 centímetros, ou 1,73 m. Provavelmente você sabe dizer quanto você mede. Porque nós somos todos adultos, eu imagino, e todos nós temos provavelmente a mesma altura há muito tempo. Então a gente sabe. Agora, e se forem crianças, por exemplo, crianças que crescem a todo segundo? Tem o meu filho que eu medi faz um mês e provavelmente hoje ele já não mede mais a mesma altura que ele media um mês atrás. Nesse caso, se a gente está falando de altura de crianças, talvez seja mais pertinente, seja mais adequado a gente ir lá levar um instrumento e medir. Então, essa é a primeira pergunta. E esse vem da listagem de referência, por exemplo, eu estou estudando lá os pacientes do câncer de pulmão. Se eu sair perguntando aqui, gente, quem já teve câncer de pulmão? Quem ou tem câncer de pulmão? É uma população pequena, restrita. Então, se eu quero estudar isso, faz muito mais sentido eu ir lá num hospital e pegar a lista de pacientes que se trataram ou ainda se tratam para câncer de pulmão. Eu não preciso sair perguntando na rua quem que tem câncer de pulmão. Por isso que a gente define dessas três formas, ou uma variável para ser medida, ou para ser perguntada, se for o caso, né, no caso de um questionário, ou se ela vem da listagem de referência. Você vai buscar a pessoa específica usando aquela variável como um filtro. Até aqui tudo bem? Querem mandar os joinhas, perguntar aqui, pode mandar. Segunda pergunta que a gente deve se fazer ao olhar uma variável, ao olhar a literatura a respeito de uma variável. Essa resposta, geralmente, ela é tida como nominal, intervalar ou numérica. Ou ordinal, né? Tem a questão de ser ordinal também. Nominal por exemplo, eu vou estudar a cor dos olhos. Cor dos olhos pode ser azul, verde, castanho, preto. Deve ter outras cores, mas enfim, são essas cores que são. Não tem ordem, não tem como eu colocar isso num sentido lógico. São simplesmente nomes. Enquanto a numérica são números. Números é, altura, peso. Sempre lembro só de altura e peso. Mas são números que você pergunta quantas vezes você foi ao shopping esse mês. É um número 0, 1, 2, 3, 4. É numérica. Ou você pode fazer intervalar, que é como se fosse muito, pouco, muito, médio e pouco, ou né, pouco, médio e muito, se for na ordem, ou alguma sequência de intensidade, a tal da escala Likert, né? São sequências ordinais, que elas são nominais, só que elas têm uma ordem lógica, não é igual o olho verde e o olho azul. Tem uma ordem. Primeiro vem o pouco, depois vem o médio, depois vem o muito. Pode ser também, então já falei os três jeitos, nominal, intervalar ou numérica. Essa é uma abordagem interessante a se pensar sobre quando olhando uma variável, porque às vezes ela vai ser definido isso a depender da natureza da variável, é claro, mas também da informação que você precisa. Se eu só preciso saber se a pessoa passa embaixo de uma porta que tem 1,90 m, eu preciso saber exatamente a altura dela? Eu não preciso, eu só preciso saber se ela tem menos ou mais que 1,90 m. Então a variável é a altura. Mas eu não quero o número exato, eu não quero centímetros em metros, eu só quero saber passa ou não passa embaixo dessa porta.
Então, para entender que, na verdade, essa abordagem não é intrínseca da variável, ela depende do problema de pesquisa, depende do seu objetivo. E, por fim, uma terceira coisa a se pensar sobre essa variável é qual unidade de medida será utilizada, quantas casas decimais, qual a precisão. Porque, por exemplo, quando eu pergunto qual a sua altura, você pode me falar 173 centímetros, 1,73. Pode me falar em decímetros, em milímetros, você pode me falar do jeito que você quiser. E a ideia da pesquisa quantitativa, é exatamente ser objetivo, é ser alguma coisa específica. Então, ao perguntar a altura, eu estou perguntando em centímetros ou em metros. E se eu estou perguntando em metros, quantas casas decimais eu quero? Eu quero 2 casas decimais, uma casa decimal? Quanto eu preciso? Dependendo do meu instrumento de medida, eu posso conseguir mais casas decimais além dessa. Então, aqui o meu ponto é, ao olhar uma variável, não deixa passar essas 3 classificações. Lá no material que eu coloquei, tem um link de uma planilha, que é uma planilha que tem todas essas informações que eu passei, desde lá, dessa parte aqui, que eu estou apontando, entre objetivo e pergunta de interesse, aí passa por tudo isso, como a literatura estuda, se ela vai ser medida perguntada ou vem da listagem, qual é a natureza da resposta e qual unidade de medida vai ser utilizada. E tem até uma parte para você colocar um exemplo do que você quer como resposta. Porque aqui, isso aqui é importante deixar claro, quem manda no seu questionário é você. Então, não é o jeito que o respondente quer responder. Você dá as opções, você dá a regra do jogo e ele participa. Porque senão você vai colocar a sua interpretação do que ele falou, a sua interpretação do que ele quis dizer, e daí a gente perde a objetividade. Até aqui tudo bem? Então, essa é a nossa terceira etapa. Ela vai ser a mais detalhada, mais longa, mas passando por ela com bastante detalhe, você consegue fluir bem a partir daqui, e a tendência é você não ter muitos problemas depois. Eu dei aqui aqueles 3 exemplos. Por exemplo, da ocorrência do câncer do pulmão. Não há percentualmente muitos casos de câncer de pulmão, ainda bem. Há mais do que a gente gostaria, né? A gente gostaria que não tivesse casos, mas não há muito percentualmente com relação à população. Mas a gente não. Como que a gente define? O que é um câncer? Câncer não é um tumor? Então a gente tem que definir o que vai ser o câncer de pulmão, o câncer de pulmão. E a literatura existe. Existe o CID, né? Classificação Internacional de Doenças. E tem a parte só de oncologia. Então, eu não vou tirar da minha cabeça, eu não vou perguntar. Eu tenho uma classificação do que é um diagnóstico de câncer de pulmão. Então, por isso é importante a gente se manter na literatura. A questão do fumo, por exemplo, fumo é um hábito, né? Como qualquer hábito, está relacionado a uma frequência e uma continuidade. Por exemplo, eu tenho o hábito de tomar leite com chocolate. Eu tomo uma xícara de manhã e uma xícara à tarde, todos os dias. E eu faço isso há muito tempo. Então, eu posso considerar que eu tenho um hábito. Mas a pessoa que toma uma xícara por semana, ela tem hábito de tomar leite? Então, o hábito ele precisa ser mensurado. E ele é mensurado sempre com frequência e continuidade. Um rápido Google que eu joguei lá rapidinho, eu já achei um guia da Organização Mundial da Saúde para tratar de questionários relacionados ao tabaco, relacionados ao fumo. Então, assim, você vai perguntar para a pessoa se ela fuma ou não. Ela fala, eu fumei uma vez, eu fumei só um ano, quando eu era adolescente. Aí você vai ter que falar, será que então isso ela considera que ela fumou ou não? Por isso que precisa da literatura. A literatura já tem praticamente tudo. Eu acho difícil que a gente construa um instrumento do zero. Sempre tem alguma coisa já na literatura para a gente se apoiar. E a altura, no caso, seria só a precisão mesmo. Se você quer só ser maior ou menor que 1,90 m, se você quer realmente altura em centímetros, enfim, alguma casa decimal, aí vai depender do que você precisa. Bom, então passando para a próxima etapa, que é a etapa 4. É elaborar uma versão inicial do seu questionário. Eu peço perdão pela piada sem graça, mas eu quis dizer que agora você já está com a faca e com o queijo na mão. Você já está pronto para elaborar essa versão do seu questionário. Porque na hora de perguntar do fumo, você sabe que você não vai perguntar só se a pessoa fuma ou não. Você vai ter que perguntar
se, no caso daquele questionário, daquele guia lá, ele falava que para ser considerado que a pessoa já teve um hábito de fumar, ela tinha que fumar, se eu não me engano, pelo menos um cigarro por dia por 30 dias consecutivos. Eu acho que é isso. Se a pessoa já tiver fumado em algum momento da vida dela um cigarro por dia durante 30 dias, ela pode se considerar que ela já foi fumante ou é fumante. Isso eu não tenho certeza dessa informação, preciso confirmar. Mas enfim, você já está com a faca e o queijo na mão, você sabe como perguntar e o que você precisa saber, qual vai ser a sua variável resposta. Aí, eu vou pedir para você ainda segurar um pouco. Depois que terminar de elaborar essa versão inicial, não saia igual um desesperado passando esse questionário para as pessoas, porque tem a fase 5, que é um filtro, que é a validação do seu questionário. O que é a validação desse questionário? Pega ele e manda para algumas pessoas. Veja o que elas têm a dizer sobre isso. Se ficou alguma frase ambígua, se tem alguma expressão confusa, tem alguma expressão muito específica que a pessoa não conhece. Então, vá refinando esse questionário para ter certeza que não tem nada ali que possa atrapalhar a plena, é, a plena explicação ali, o pleno conhecimento que a pessoa vai ter quando ela lê esse questionário, para que nada fique confuso. Tudo bem? Aí, depois que você passou esse filtro, como eu falei, não é linear, às vezes a gente volta para a fase de cima, depois passa para a fase de baixo, mas enfim, quando estiver satisfeito com o seu questionário, então seu questionário está pronto. Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem algo a comentar? Tá que tá tudo bem? Todo mundo entendendo? Vou tentar beber uma água. Tranquilo. Beleza, então, agora vamos para a parte 2, que é os principais erros cometidos na elaboração do questionário. Já vou pedir muito a sua atenção nessa parte, porque esses erros aqui, geralmente eles são cometidos lá na etapa de elaboração, né? Quando você já estava com a faca com o queijo na mão, só que aqui peca por técnica. Por que eu falo que peca por técnica? Porque essas técnicas aqui, quando você utiliza, é certeza de obter, eu falo isso sem peso na consciência nenhum, que é certeza de você obter um questionário que é possível de ser analisado. Então, a primeira e principal erro cometido são fazer perguntas abertas. O que é pergunta aberta? É deixar aquela linha para a pessoa responder o que ela bem entendeu, o que der na telha dela. Como eu falei, o questionário é um jogo que você monta as regras e passa para a pessoa jogar. E as regras precisam ser claras. Quando você faz uma pergunta do tipo qual a frequência que você vai ao shopping, o que vocês acham que você pode esperar do questionário com essa pergunta? Você vai esperar, dia sim, dia não, uma vez por semana, quinzenal, depende. Essa semana eu fui uma. Você deixou livre para a pessoa escrever. Aí eu quero ver como que. Aí você pega esse banco de dados e manda para a estatística, coitada, que vai falar para você. Como que analisa isso? A gente aqui está tentando estudar questões objetivas. Ao invés de perguntar qual a frequência que você vai ao shopping, pergunta quantas vezes você foi ao shopping no último mês, por exemplo. Ou, enfim, no período que você tem interesse. Ou quanto tempo faz que você foi ao dentista pela última vez? Tempo. Tempo é subjetivo, uma pergunta e você deixa aberto, a pessoa vai colocar como ela quiser. Então, quantos meses faz que você foi ao dentista pela última vez? É um número, 0, 1, 2, 3, 4. É um número, é objetivo. Até aqui tudo bem? Então, esse é o principal erro. Nunca, nesses questionários que passam pela internet, no Google Forms, nesses aí, nunca deixar uma linha em branco para a pessoa escrever, porque a gente está fazendo quantitativa, né? Se a gente quisesse ficar lendo um monte de texto e encaixando e categorizando, a gente não estava fazendo quantitativo, tudo bem? Perguntas com alternativas inadequadas. Aqui eu vou ficar um tempinho. Existem dois tipos de perguntas de alternativas. As de múltipla escolha, em que o respondente tem que selecionar apenas uma entre as alternativas que você oferece. E as perguntas de caixa de resposta, que é aquela que ele pode marcar mais de uma alternativa. Então,
Nas de múltipla escolha é apenas uma resposta entre as opções. Qual a cor predominante dos seus olhos? Azul, marrom, preto ou verde? Aí não tem como ter mais de uma cor predominante. Então, é uma só. Já ali na casa, assinale os sintomas que você apresentou nos últimos 7 dias. Você pode ter apresentado todos, você pode ter apresentado nenhum. Pode ter apresentado infinitas combinações ali de sintomas. Por isso a gente deixa livre para a pessoa marcar. Agora, eu queria te chamar a atenção. Pode fazer pergunta sim? Dá para analisar? Dá. Por quê? Porque pensa comigo, quando eu pergunto, assinale os sintomas que você apresentou nos últimos 7 dias. Quando você marca dor de cabeça, significa, se eu te perguntar se você apresentou dor de cabeça nos últimos 7 dias, você ia falar sim. Então, no fundo, é uma pergunta de sim ou não. Se você marcar, significa sim. Se você não marcar, significa não. Só que aí você pensa comigo, isso não é uma pergunta só. Isso, na verdade, são 4 perguntas diferentes. Eu perguntei se você tem dor de cabeça, perguntei se você tem diarreia, perguntei se você teve náusea, perguntei se você tem vômito. São 4 perguntas. Então, são 4 variáveis que eu estou avaliando com respostas possíveis sim ou não. Então, tudo bem fazer isso, tudo bem apresentar na forma de caixa de perguntas, caixa de respostas, mas na hora de analisar, isso precisa ser considerado, tudo bem? Então, as alternativas inadequadas. Quais seriam as alternativas inadequadas? Vou pensar aqui na de múltipla escolha, tá? Que você escolhe só um, porque a gente já viu que a outra é um caso particular dessa. Então, tudo que eu falar dessa vale para a outra também. Então, as alternativas precisam ser mutuamente excludentes. O que é isso? Se uma opção estiver certa, todas as outras têm que ser inadequadas. E essa confusão acontece com bastante frequência. Então, um acidente ocorreu enquanto o motorista estava alcoolizado. Aí você dá outra opção. O motorista estava ao celular. Só que, e se tem a opção das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo? Pode parecer que não, que seja pouco provável, mas pode ser que o acidente tenha ocorrido enquanto ele fala ao celular alcoolizado. Então, a pessoa não saberia qual marcar. E a ideia da pergunta de alternativas é exatamente a pessoa achar uma e somente uma opção. Então, elas precisam ser excludentes. E outra coisa que elas precisam ser é abrangentes. Essas alternativas, elas têm que. A pessoa não pode olhar essas alternativas e não ver uma opção adequada. Por exemplo, a gente vai falar do olho. Eu só dou as 3 opções: azul, verde e marrom. E a pessoa do olho preto? O que ela vai marcar? É nessa hora que o respondente faz o quê? Desiste do seu questionário. Ou é nessa hora que você coloca o outros para tentar ser abrangente. E, gente, esse outros, sinceramente, esse outros aí, ele não te ajuda em nada. Esse outros é a pergunta aberta, que é o erro 1. Você está enfiando o erro 1 no erro 2, colocando outros. Por quê? Porque quando você vai perguntar outros, aí você vai falar qual outro? Daí vai fazer a pessoa escrever. Como evitar o outros, então? Seja objetivo e vai lá, pesquisa no Google, pesquisa na literatura quais são as cores de olhos já catalogadas no mundo. Nem que você tenha que colocar várias opções para não colocar o outros, tá bom? Não pode deixar livre. De novo, o questionário é um jogo que você que decide as regras. Outro erro comum, eu não vou falar qual é o erro. Eu queria ver se alguém consegue me falar qual que é o erro nesse aqui. Quantos pares de sapato você tem? Aí tem 4 opções. Menos de 10, entre 10 e 20, entre 20 e 30 e mais de 30. Qual que é o erro nessa caixa? Qual que é o problema dela? Existe um problema, já estou falando que existe. Qual que é esse problema? Alguém consegue me falar? Não ter sapato. Não ter sapato está no menos de 10, né? Quem não tem sapatos pode marcar o menos de 10. Não é algo preciso. Não, é algo preciso, sim. É, é assim, talvez a pessoa não saiba. Pode ser que a pessoa não saiba. Se eu te perguntar quantos pares de sapato você tem, talvez você não saiba. Eu acho que eu não sei quantos pares de sapato eu tenho. Poderia ser, poderia ter colocado também a opção não sei. Seria uma, inclusive, vou falar disso mais pra frente, que é um achismo. Tudo bem, mas vamos dizer que eu tô pedindo pra você contar. Vai lá na. Ah, achei, a Lohane acertou. E quem tem 20 sapatos? Perfeito, Lohane. Perfeito. A pessoa que tem 20 sapatos, ela tem duas opções aqui. Ou ela marca entre 10 e 20, ou ela marca entre o 20 e 30. Ela tem
essas duas opções. E a gente sabe que a gente só quer que ela tenha uma opção. Então, ó, na hora, ao invés de colocar a terceira opção entre 20 e 30, teria que ser entre 21 e 30. Porque tá se confundindo. Aqui é mais sutil, mas de vez em quando tem. A gente não pode falar quanto você ganha entre 0 e 1.000, entre 1.000 e 2.000, entre 2.000 e 3.000. E a pessoa que ganha 2.000, ela tá bem no meinho entre os dois. Então, a questão é, receita de bolo tá lá, inclusive, no material. A primeira alternativa sempre tem que ser menos que um número, para incluir todos que estão abaixo. A última alternativa sempre tem que ser mais que um certo número. E as do meio não podem se se sobrepor. Então, se cruzarem. O material eu vou passar ao final da aula. Vai estar um link aqui num link aqui mesmo nessa apresentação. É só você mirar o celular que vai ter o material para você. Outra coisa. E se todo mundo que eu perguntar tiver entre 10 e 20 sapatos? Por exemplo, tô chutando. Provavelmente é onde eu estou, eu acho. Será? Não sei, vou contar depois meus sapatos. Mas eu acho que seria entre 10 e 20, se eu fosse chutar. E se todo mundo for entre 10 e 20, você concorda que eu não obtive informação nenhuma? Só que não me ajudou. Eu obtive que todo mundo está entre 10 e 20, mas não tá na precisão que eu gostaria. Porque, né? Tá todo mundo ali no mesmo grupo. Então, se você não tiver noção nenhuma, deixa só um número. Quantos sapatos, pares de sapatos você tem? Deixa a pessoa escrever um dado numérico. Porque pode ser melhor que talvez a pessoa não saiba, né? Que é uma pergunta meio complicada, mas supondo que a pessoa tenha acesso à sapateira dela, que ela possa ir lá e contar. É melhor deixar um número, tá? Para a pessoa contar e escrever exatamente quanto é. Terceiro erro. Então, a gente já falou de perguntas abertas, foi o primeiro. O segundo foi alternativas. Como é o nome? Alternativas inadequadas. Terceiro é a pergunta sobre outras pessoas. Esse não é exatamente um erro, mas é algo a se pensar sobre perguntas sobre outras pessoas. Vamos ver que é esse esqueminha. Vamos pensar na pergunta. Você conhece alguém que já viajou o mundo todo? Supondo que aqui todo mundo conheça uma pessoa que viajou o mundo todo. É essa pessoinha que está em azul aqui. Aí essa primeira pessoa aqui da setinha sou eu. Dá para ver meu mouse? Não dá, né? Mas enfim, essa primeira pessoa aqui sou eu. E daí eu penso, bom, eu eu conheço uma pessoa que viajou, foi a fulana aqui que viajou o mundo todo, então sim. Só que aí todo mundo pensa nela e fala que sim, exceto uma pessoinha aqui que não conhece ninguém. Aí como que sai esse resultado? Apesar de haver uma única ocorrência, 9 das 10 pessoas conhecem ela. Então, 90% das pessoas conhecem alguém que já viajou o mundo todo. Vocês entenderam? Aí dá a impressão que todo mundo já viajou o mundo todo. Afinal, 90% das pessoas conhecem alguém que já viajou o mundo todo, mas não necessariamente, tá? Isso é principalmente quando for perguntar dentro de empresa, dentro de, sei lá, hospital, dentro desses lugares. A gente costuma fazer essa pergunta achando que a gente está perguntando, você já viajou o mundo todo? Assim, a interpretação ela não está errada, mas ela dá uma impressão diferente do que de fato ela é, ok? Então, tomem cuidado. A mesma coisa quando você pergunta, você acha que as pessoas. Qual você acha que é o motivo que leva as pessoas a agir de tal maneira? A pessoa não vai responder porque ela age de tal maneira. Ela vai responder o que ela acha que as outras pessoas pensam sobre. Você tá vendo que tá indo longe? Então, sempre que você for fazer uma pergunta, tenha certeza que você, assim, pode fazer essa pergunta, mas tenha certeza de como você vai interpretar a resposta. Bem? Quarta coisa, múltiplas perguntas em uma. Isso eu vejo assim, ó, para dar e vender. Você já teve casos de diabetes barra hipertensão na família? Gente, o que é essa pergunta? Quando você coloca barra ou e no meio. E a pessoa que teve o caso só de diabetes, ela vai coçar a cabeça e falar, meu, eu respondo sim ou não? Será que essa barrinha aí significa e? Significa ou? Será que o ou serve para os dois? Será que o ou não serve?
Gente, isso são duas perguntas diferentes, tá? Uma pergunta é: você já teve caso de diabetes na família? E outra pergunta é: você já teve caso de hipertensão na família? Então, evitem ao máximo, né? Não usem essa barrinha ou e na pergunta. E nem nas respostas, tá? Porque não fica claro, fica confuso e as pessoas ficam sem saber o que responder. E, por fim, do material que está aqui, é não pedir o contato e uma identificação. Esse é um erro muito ruim. O contato você precisa por diversas razões. Primeiro, que se você tiver algum problema com os dados dessa pessoa, você vai poder contatar ela e perguntar sobre isso. Também para enviar uma mensagem carinhosa de agradecimento, que não custa nada, afinal ela despendeu o tempo dela para responder o seu questionário, então não custa você redigir um e-mail agradecendo e enviar nesse contato que ela, no e-mail, no WhatsApp, sei lá, enviar. E também porque eu sempre sugiro, né, que você envie todos os resultados que virem da sua pesquisa, que a tese, a dissertação, os artigos, tudo que vier graças a esse questionário, é interessante enviar para aquelas pessoas que responderam como um sinal de: olha, muito obrigada por responder, você contribuiu com a minha pesquisa, olha só os resultados da sua contribuição. É muito legal. E uma identificação, pode ser os iniciais, pode ser algum código, pode ser o nome completo, pode ser qualquer coisa, um número, qualquer coisa que você consiga diferenciar, você saiba como, como, como encontrar esse dado lá no meio do banco de dados. Tem mais informações sobre isso, inclusive lá no material tem informação sobre os vieses. Aí a gente vai falar de viés de ordem, aquele quando você, com a ordem das perguntas, vai guiando a pessoa a responder de alguma forma. Tem viés de esquecimento, que é aquele do não sei, lembra do sapato? A pessoa não sabe. Viés de recência. Eu vou falar de alguns vieses lá. E depois, no final, também tem um checklist, como que eu chamei? Checklist do questionário sem erros. Aí vocês podem ver que tudo isso está resumido lá no checklist para você ir vendo se você não cometeu nenhum desses erros. Agora, vamos avançar para a parte 3, como conseguir mais respostas. Aqui eu já entreguei de bandeja. Então, primeiro é ter algo a oferecer, mas com cuidado. Primeiro que, né, é proibido pagar ou dar algum tipo de troca para a pessoa responder o seu questionário. Isso por cuidado, né, por cuidado de você não subornar ninguém para responder o que você quer. Mas isso não significa que você não possa dar um mimo, dar uma lembrancinha, oferecer alguma coisa em troca. Porque, né, querendo a gente ou não, a gente vive numa sociedade de reciprocidade. A gente espera algo em troca quando a gente faz algo. E a pessoa, poxa, ela parou para responder, sabe? Ela tem que sentir que isso vai ter algum retorno, né? Nem que seja para ela ou para a sociedade. Por isso que eu falo, se for presencial, compra lá um pacote de bala Sete Belo, dá uma balinha para a pessoa, dá qualquer lembrancinha que ela já vai se sentir retribuída, entendeu? A gente gosta disso, de se sentir retribuída, e não é diferente para isso. E também oferecer sempre tudo que vier desse banco de dados, envia para essa pessoa os resultados, né? É um jeito até de fomentar a ciência. Essa pessoa vai ver se não sabe quem é essa pessoa, se ela valoriza ou não, talvez ela comece a valorizar mais por sua causa. Segundo ponto, explicar a importância da sua pesquisa. Eu coloquei também lá no material um textinho. Basicamente, ele fala para você como você explicar sobre a importância da sua pesquisa. Vai começar se apresentando, falar de qual instituição você que curso que você está fazendo, se é graduação, se é mestrado, se é doutorado. Aí você fala um pouquinho sobre o impacto do que você está estudando, o seu tema, né? Pode ser de uma maneira mais simples, porque, né, esses nomes de dissertação gigantescos, às vezes a gente não entende nada. Mas, pelo menos, de uma forma resumida, falar o que você estuda. Depois, falar sobre a contribuição que o seu estudo dá, tanto para a sua área acadêmica quanto para a sociedade. E também falar o valor que você mesmo dá para essa pesquisa, por que você se importa tanto com isso, né? É o famoso, né, o storytelling, né? Você tem que contar um pouco, envolver a pessoa no enredo para que ela queira responder. E, gente, eu sei que é chato, eu sei que não é, ninguém vai super feliz coletar dados, principalmente se é na rua, assim, ninguém vai super feliz. Mas, poxa, um sorriso no rosto, né, bastante simpatia,
faz milagres nessa hora. Então, tome um tempinho seu também para planejar essa parte, ou mesmo se for online, redigir um bom texto no começo, explicando todas as informações de maneira sucinta e tal, para que a pessoa sinta realmente a vontade de responder. E, em terceiro, respeita o tempo do respondente, né? Você tenha somente as perguntas necessárias. Eu peguei questionário muito grande, muito grande. E daí, na hora de analisar, não usa metade dessas coisas para analisar. Então, assim, você já sabe o que você vai analisar antes, que é a ordem certa, né? Não é a ordem do fez o questionário e descobriu o que, que vai dar, o que, que eu consigo tirar. Não é. Já sei quais análises eu quero fazer, fiz o questionário, se atém às perguntas que vão responder o que você precisa para o seu trabalho. Não precisa florear muito, colocar muito grande. Na literatura, inclusive, eles falam que o máximo seriam 20 perguntas. Eu não vou falar 20 perguntas, não, passou de 20, não pode. Não vou falar isso porque cada pesquisa é uma pesquisa, né? Tem umas que precisam de mais. Mas a questão é, valorize o tempo da pessoa que está respondendo. Pergunte realmente só o necessário. Agora chegamos na parte que é mais divertida, a tabulação de dados. Gente, eu vou falar aqui de coisas que vão facilitar a sua vida em 1000%. Porque os softwares, eles funcionam de uma maneira, eles não são mágicos. Não é que você joga lá o banco de dados do jeito que está e ele se vira para analisar. Você precisa jogar ele do jeito que ele está pronto para receber os dados. Eu coloquei aqui dois jeitos que estão errados e que a gente encontra muito. O primeiro é uma mesma informação dividida em duas colunas. Vocês já viram isso? Já fizeram isso? Pode falar aqui, que eu sei que bastante gente já fez. Parece que isso é fácil que você coloca o sim ou não e vai botando um xizinho. Mas, gente, pensa nesse software lendo xizinho. O que ele acha que é esse xizinho? Né? E o espaço vazio, ele significa não resposta. Esse espaço vazio, ele tem um significado. Ele tá vazio, no caso do não, no primeiro, ele tá vazio porque, na verdade, o sim tá preenchido. Tem gente que nem coloca essa parte, né? Coloca só os sim com os xizinhos assim. Gente, não é assim que tabula. Assim que eu mudar o slide, vai aparecer qual é o jeito certo. E aqui também tem muita gente que faz isso. Coloca mais de uma informação na mesma célula, dentro da mesma célula, com uma barra. Eu queria fazer um meme do que o software pensa quando vê isso aqui. Fala, como você quer que eu faça uma média com esses valores que estão aqui desse lado? Ou faça qualquer coisa com esses valores se você me entrega eles desse jeito, sabe? O software vai pensar, poxa vida, não faça isso comigo. Então, qual que é a maneira certa? É assim, na questão da resposta, escreve sim ou não, tem um significado. Seria interessante colocar 0 ou 1. Sim, é assim, eu não sou muito a favor da codificação, não. Porque eu acho que talvez nos softwares mais antigos, fosse realmente necessário, que eles não sabiam lidar. Mas hoje eu não sou a favor da codificação, porque o software sabe lidar com textos, com espaço, ele sabe lidar com tudo isso. A única exigência dele é que, por exemplo, se eu quero comparar todos os sims, eu preciso que o sim esteja escrito exatamente da mesma forma. Tipo assim, se eu definir que vai ser S maiúsculo I M e nenhum espaço na frente, nenhum espaço antes, eu preciso que em todos os sims ele esteja escrito dessa forma, para o software entender que todo mundo ali é igual. Tudo bem? Mas pode usar o 0 e 1 também. Só tem que tomar cuidado para o software não achar que é 0 e 1 numérico. Eu vou falar dele. Eu vou falar do questionário do Google. Mais pra frente eu vou falar. Vai ser a minha dica de ouro, inclusive. É a minha dica de querubins, essa minha dica. Essa dica aí tinha que valer até dinheiro. E no caso, o tamanho dos pés, colocar quando a pessoa não responde, deixa em branco. Exatamente. Esse é o único missing que faz sentido deixar. Tabela com um monte de coisa em branco, porque você que deixou assim, a pessoa respondeu tudo, mas tem um monte de coisa em branco, tá errado. Só pode ter coisa em branco quando a pessoa realmente não respondeu. Aí deixa em branco. Pode deixar em branco mesmo. Branco. Não precisa escrever não respondeu. Só deixa em branco que o software entende. Essas são as regras gerais. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de variáveis. Por exemplo, os números.
Os números eu coloquei aqui em vírgula, mas eu estava olhando quais seriam alguns exemplos de softwares mais comuns. SAS, SPSS, o R é o que eu uso. Tem o Stata, tem o Minitab, é que o Minitab é mais para o pessoal da pesquisa não usa muito. É errado, não é? Perguntas como obrigatórias. Ó, ela perguntou aqui se é errado não dar a opção do respondente não responder. Colocar no questionário lá do Google, colocar todas as perguntas como obrigatórias. Se for fazer isso, tem que ter certeza que todas as suas alternativas estão abrangentes, pelo menos, né? Abrangentes e excludentes. Porque se a pessoa chegar numa questão que ela ou tem mais de uma para responder ou não encontrou nenhuma adequada, ela vai parar de responder o seu questionário e ela vai deixar pela metade. Então, assim, se você tiver plena convicção de que todas estão abrangentes e excludentes, todas as perguntas são possíveis de ser, por exemplo, lá no tamanho, no número de sapatos. Se você deixar o número de sapatos livre para a pessoa escrever lá, digitar o número, e ela não souber e não tiver, e esse for obrigatório, ela vai pular, ou ela vai chutar, que daí vai o viés do esquecimento. A pessoa não sabe, mas ela precisa responder, ela chuta. Então não é uma coisa desejável. Eu prefiro deixar não obrigatório, porque se é de assinalar, a pessoa não vai pular sem assinalar. No máximo, a pessoa pula o que é de texto, né? Como a gente já combinou aqui, né? A gente já combinou, todo mundo que está aqui nessa sala já combinou que não vai deixar a pergunta aberta. Então, tudo bem. E alguém perguntou do Stata? Não, do Estatística. Esse software eu não conheço. Estatística, não conheço, Otávio, esse software. Nunca usei. Mas eu acredito que seja meio generalizado. O comitê de ética solicitou que as perguntas não fossem obrigatórias. Não tem problema. Não tem problema, não. A gente sabe lidar com missing também. Tem bastante técnica estatística para lidar com missing. Mas voltando ao como escrever, então, os números. Números aqui eu coloquei vírgula, mas ele está funcionando melhor atualmente com ponto, tá? Então, quando for escrever 10,3, não escreva 10,3, escreva 10,3, tá? Ele vai entender como sendo a vírgula que a gente usa, né? E se for 1000, não coloca o ponto entre 1 e os zeros, tá? 1000 é 1000 sem ponto. A gente usa o ponto mais para dinheiro, né? Mas isso aqui não tem ponto. 1000, 20.000 é 20000. Não coloca ponto. E não coloca zero antes, gente. Não coloca zero antes. Se colocou 02, 03, ele entendeu como texto. Ele não vai fazer nenhuma conta com esse número porque ele não sabe que é um número. Se colocou 02, ele vai achar que é outra coisa. Então é só 2, tá? 2. Nesse exemplo. Sobre datas. Datas, os softwares lidam super bem com datas hoje em dia. Nesse formato aqui. Mês, mês. Opa, desculpa. Dia, dia, mês, mês. Ano, 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 ano. É bem tranquilo para escrever. Inclusive lá no Google, ele tem, ó, no Google, no Excel, todos têm essa opção para tabular colocando assim. E ele vai entender, ele vai ordenar certinho. Também tem esse jeito de escrever aqui, teve ponto barra, se você vai perguntar só o mês do ano, que é comum também, porque data a gente só sabe o quê? Aniversário e o quê? Aniversário de casamento, data de nascimento. É só isso que a gente sabe, né? É difícil de saber outras datas. Então, até é um ponto a se pensar. Se precisa mesmo ficar perguntando data das coisas, não é melhor perguntar só o mês e ano ou só o ano. No caso de mês e ano, também dá para colocar. Eu fiz lá colocando o mês, né? Tipo 02, 2021. Também funciona bem. Ele entende. O Excel entende e também o Google Sheets entende. É porque dependendo do jeito que se você colocar assim, tipo FEV, o F vem antes do J, por exemplo. Ele pode colocar o fevereiro antes do janeiro, porque está em ordem alfabética, entendeu? Então, não, às vezes não é uma boa ideia assim. Talvez seja melhor colocar tudo numérico. E categoria, como eu falei, não precisa codificar, desde que esteja igualzinho o jeito que você vai escrever. E agora eu vou dar uma dica Master Blaster
para você de como fazer para quando você for digitar. Na verdade, eu vou dar duas dicas. Uma dica, inclusive, lá no material está chamada como dica de ouro, que é dica de ouro mesmo. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Só vou falar uma coisa antes. Lembra que eu falei lá que codificava diferente para se fosse aquelas perguntas de assinalar ou a pergunta de múltipla escolha mesmo? Então, olha lá, quando for uma pergunta de múltipla escolha, em que cada pessoa só pode assinalar um, por exemplo, essa pessoa que tem olho azul, essa pessoa tem olho verde, essa tem olho verde, essa tem olho preto. A gente coloca assim, em uma coluna, mesmo que tenha várias possibilidades. É tudo na mesma coluna. Quando for daquele jeito lá que eu falei, lembra que eu falei que era, na verdade, equivalente a várias perguntas? Então precisa de várias colunas, tá? Uma coluna para dor de cabeça, uma para diarreia, uma para náuseas e uma para vômito. Então precisa ter várias com as respostas sim ou não. Tudo bem? Não vai colocar e não vai colocar quais sintomas você teve essa semana. Daí tá lá, dor de cabeça, vírgula, diarreia, vírgula, náusea, vírgula, vômitos. Aí o seu software vai chorar com você, vai falar, amigo, assim não dá para analisar. Ele precisa cada um separado. Tudo bem? Tá dando risada de mim. Pois bem, vamos lá. Vou compartilhar minha tela na Caruda com vocês. Me avisem se estiver dando para ver. Eu vou entrar aqui e vou para cá. Esse aqui, ó, vocês estão vendo a minha página, então, né? Quer que dá um Ctrl mais aqui para ficar maior? Dando para enxergar? Pois bem, aqui é aquela tabela lá do começo que eu falei, lembra? Da pergunta de interesse, objetivo, variáveis, como a literatura estuda, forma de obtenção, abordagem, unidade e exemplos de resposta. Então, vocês fiquem à vontade para vir olhar aqui, talvez até criar uma cópia dessa e usar para vocês. Agora vamos falar da categorização. O número é tranquilo, que eu falei, e as datas também. Vamos falar agora só de categorias. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero falar da ocorrência de câncer de pulmão, por exemplo, e tem duas opções, sim ou não. Se eu for tabular aqui sozinha, quando eu for digitar, eu vou ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Aí já digitei um errado, aí vai sair um assim, aí sai um assim, aí na hora de fazer a análise vai sair tudo errado. Ele não vai entender que é a mesma coisa. Como que eu sugiro que faça então? Cria aqui essa tabela para cada variável com as respostas possíveis, tá vendo? Ó, taxa de aprovação do governo, aprova, desaprova ou não respondeu ou não sabe. Aqui, renda mensal, menos de 1.000, entre 1.000 e 1.999, entre 2.000 e 2.999. Então, aqui são as categorias, todas as categorias que eu dei como opção. Aí, uma vez criada, você vem aqui no lugar que você vai realmente escrever, onde você vai tabular os seus dados. Você vai marcar aqui nessa coluna, clicar aqui na setinha e clicar aqui em validação de dados. Vai aparecer essa telinha para você. Aí tá aqui, lista de um intervalo, você clica aqui, selecionar intervalo de dados. Aí você vai lá na categoria que você acabou de criar e coloca aqui, ó. Marca todas as respostas possíveis que você deu, no caso, sim e não, tá? E coloca OK. E lembra de marcar aqui, mostrar na lista suspensa. Aí você salva. Olha só, quando você for tabular, agora você não precisa ficar digitando, você só clica aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem mais rápido, você vai economizar muito tempo e não corre o risco de acontecer aquele samba lá, doidão, aquele carnaval de jeitos de escrever. A mesma coisa serve para taxa de aprovação, tempo de experiência, escolaridade. Na hora de tempo de experiência, eu acho que eu coloquei em número mesmo. Dá para fazer isso para todos. Para quem perdeu o passo a passo, o vídeo vai ficar salvo também e também tem no material, tá? Tem os prints certinhos das etapas. Esse é um dos jeitos. O outro jeito, que é o jeito que eu falei que vale $1 milhão, é vir aqui no seu Drive, clicar em novo e criar um formulário Google, mesmo que você já tenha coletado presencialmente, tá? Eu vou pular aqui porque eu já criei, mas
Olha só, tem várias opções aqui para a pessoa responder. Como eu falei, você que está decidindo as regras do jogo. Aqui eu já criei um formulário para mostrar como que seria, ó. Tem que usar os recursos que ele te dá. Por exemplo, altura, principalmente se for mandar para a pessoa e fizer pelo Google Forms. Eu recomendo a validação de dados em tudo e a descrição também. Por exemplo, pedir altura em centímetros. Ó, aqui para colocar a descrição, você tem que clicar aqui no cantinho e escrever descrição. Aí que você escreve aqui, tá vendo? A descrição. Nesse caso aqui, ó. Descrição, ele vai pedir a descrição. Eu vou colocar em centímetros. Aí você vem aqui na validação de dados, ó, é que já está marcada. E aqui eu coloquei número, tem outros jeitos de colocar validação de dados. E aqui pode ser número inteiro, é um número, está entre. Lembra que eu falei? Então você pode colocar, por exemplo, eu pedi em altura em centímetros, então vai ser um número inteiro, né? A gente espera um número inteiro maior que 100, mas eu não vou colocar limite inferior. Mas eu vou colocar número inteiro. Aí dá para fazer em metros, por exemplo, que daí na validação de dados eu coloquei que é um número, não necessariamente é um inteiro, tá vendo? É só um número. Data, ele te dá a opção, tá vendo aqui, de você colocar data. É ótimo. A pessoa é obrigada a colocar uma data. Ela tem até o calendáriozinho lá para ajudar ela a ver que data que é. Mês e ano de admissão, por exemplo, quando você não quer perguntar exatamente o dia. A pessoa não lembra que dia ela foi admitida na empresa, mas ela lembra o mês, né? Que mês e ano. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, uma expressão regular. Depois, se vocês quiserem, eu mando isso aqui para vocês, que é uma expressão regular, que ele vai fazer obrigatoriamente a pessoa escrever dessa forma. E eu vou mostrar como já já. Aí aqui, qual a cor predominante nos seus olhos? Naquela que é de alternativa, pode usar de múltipla escolha mesmo. Agora o segredo tá. Esse segredo aí, se aquele lá era o segredo de US$ 1 milhão, esse aqui é ainda mais. Quando for para caixa de seleção, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não usa esse caixa de seleção aqui, porque nisso o Google ainda é burro. Ele não vai tabular direito se você colocar esse aqui. Sempre que for esse caso, usa a grade de múltipla escolha e usa nas colunas o sim e não e nas linhas as perguntas, né? Dor de cabeça, febre, diarreia, tarará. E eu vou mostrar como isso fica, ó. É só clicar no olhinho aqui, ó, que você já vê como fica. Deu esse aqui. Por exemplo, a altura em centímetros. Vamos fingir que eu não li que está em centímetros ou que eu sou um respondente teimoso e quero responder de outro jeito. Se eu colocar 1,72, ele vai falar, precisa ser um número inteiro, ele vai rejeitar a minha entrada. Se eu colocar 1,73, ele também não vai deixar, ele vai falar, precisa ser um número inteiro, então eu vou ter que colocar 173 centímetros. Aí ele vai deixar. Então já evita muito trabalho seu depois. E mesmo se você mesmo estiver tabulando, quando eu mesmo vou tabular, eu crio esse questionário e fico reenviando várias vezes. Assim eu tenho o meu banco de dados perfeito, sem precisar ficar arrumando depois. Altura em metros, por exemplo. Em metro tem vírgula, lembra que eu tinha deixado aberto que não precisava ser inteiro. Então eu vou colocar 1,73. Ele vai deixar. Se eu colocar 1,73, ele não deixa, tá vendo? Ele considera a vírgula como texto. Então tem que ser ponto. Beleza? Data, ele vai dar até o calendarinho para mim, ó. Ele vai colocar dia. Vou colocar o dia que eu nasci. 23/12/1996. Tá aqui o dia que eu nasci. Mês e ano de admissão. Lembra que eu falei? Se eu quiser escrever janeiro de 2021, ele não deixa, ó. Aí ele vai pedir, escreva no formato XX/AAA, ou seja, mês barra ano, que foi o que já tinha pedido na descrição. Então, vamos dizer que seja agora, fevereiro de 2021, 02/2021. Agora ele deixa. Aqui é só marcar, né? Se eu marcar o outro, ele vai desmarcar o primeiro, porque eu só posso escolher um. E aqui embaixo, ó, quais os sintomas você apresentou nos últimos dias? Eu preciso assinalar todos. Eu tive dor de cabeça, não tive febre, por exemplo. E a pessoa vai marcando tudo. É que eu já estava marcado aqui, né? Mas a pessoa vai receber assim em branco, ou você, se for o caso. Aí você coloca sim, não, por exemplo. E daí você envia, e ele vai te dar um link para enviar de novo.
Aqui eu tinha deixado errado, ó. Vou colocar ponto. Aí eu vou enviar. Aí ele vai me dar um link para enviar outro, tá vendo? Aí eu vou enviando assim. E depois ele já cria para mim bonitinho, ó. Se eu clicar aqui em cima em respostas e aqui, ó, criar planilha. Vou criar uma planilha nova. Ele tá vinculando a planilha e vai abrir para mim. Olha, já dá até algumas estatísticas sumárias, tá vendo? É que eu só tinha uma resposta, mas ele já dá até umas estatísticas sumárias, ó. Ele entendeu a minha data. Ó, ele deu certinho, a altura 173, 1,73, a data, o mês certinho. Qual a cor predominante? Verde. Quais esses sintomas você teve? Aí vai estar dor de cabeça, sim. Febre, sim. Aí pronto, você tem o seu banco de dados perfeito para análise. Ok? Vai ajudar muito, tenho certeza que vocês vão fazendo isso, economiza muito tempo, porque fica muito fácil de tabular, muito rápido. Dá para ir fazendo sempre e você vai ter o seu banco de dados bonitinho. Daí você pode pesquisar sobre expressões regulares, joga lá no Google, expressões regulares, a validação de dados, jeitos de colocar o seu questionário para ele voltar exatamente como você quer, exatamente como precisa para análise. E agora, voltando, eu vou falar só rapidamente do item 5, né? Eu acabei o item 4, vou falar do item 5, que é só esse slide aqui, prometo que eu já estou acabando, já vou abrir para dúvidas. Mas é análise de dados vindos de questionário online. Quero que vocês pensem comigo, essa é uma informação que eu vou dar. Vocês sabiam que 1/5 da população brasileira não tem acesso à internet? Isso é um fato. Essa pessoa não é que ela não tem acesso, ela não tem o 3G no celular o tempo inteiro. É que ela não tem acesso à internet, ela nunca entrou na internet. Fora isso, o pessoal mais pobre também não tem acesso igual a gente tem. Qual que é a chance dessa pessoa entrar lá no perfil para responder o seu questionário? Eu queria falar que pesquisar desse jeito de jogar lá nas suas redes, no WhatsApp, e pedir para as pessoas divulgarem e responderem, você vai obter bastante informação, eu espero. Você tenha muitos bons amigos que queiram te ajudar e espalhar isso e você vai obter bastante informação, mas é uma informação completamente viesada, tá? Não é representativo da população total. Não é aleatorizado, porque é a pessoa que decidiu responder. Tem essas questões também do porquê ela decidiu responder, se ela sabe o objetivo da pesquisa. Em geral, quando você faz isso, quem que você consegue que responda? As pessoas que têm uma condição social um pouco melhor, que é quem tem acesso à internet, quem usa o Instagram, usa o Facebook e tal. Você vai conseguir pessoas mais novas, porque o pessoal mais velho não tá tão ligado assim nas redes. E você vai conseguir pessoas que são próximas de você. Então, em geral, elas têm o mesmo padrão de vida, são um pouco mais parecidas com você. Então, por isso você não pode fazer? Não, isso não é verdade, você pode fazer. Só que aí você não pode tirar conclusões sobre o todo, como se todo mundo pensasse daquela forma só porque a sua amostra deu desse jeito, tá? Não pode fazer teste estatístico, porque o teste estatístico assume aleatoriedade, que não tem aleatoriedade nesse caso. E então, o que você pode fazer com esses dados é tirar a conclusão somente sobre as pessoas que responderam. Então, lá quando você estiver dissertando sobre, você vai falar das pessoas que responderam, tantos por cento pensam dessa forma, por exemplo. Ou essa foi a média de idade e tal. Enfim, discorrendo sobre aquela amostra. Você não vai fazer inferência sobre uma população maior, não pode extrapolar esses valores. Tudo bem? Eu falei, pode fazer, mas com ressalvas, porque tem viés já embutido dentro dessa pesquisa só pelo fato dela ter sido divulgada na internet. Ok? Então, esse foi o material que eu preparei. A gente pode abrir um tempinho para dúvida. Se vocês quiserem já ir acessando o material também e tiver dúvida do material, tá nesse QR Code aqui. É só mirar com o celular. Para quem tiver com o celular, eu posso mandar o link no chat. Vocês querem que eu mande? Eu acho que eu vou ter que mandar aqui pelo computador. Vocês estão aí? Tá todo mundo quietinho?
bastante no chat? Peraí, tem bastante pergunta aqui. Tô feliz, pode mandar, gente. Gosto sim. Por favor, encaminha no chat. Ah, eu parei de compartilhar a tela, né? Ai, que burra. Desculpa. Eu vou mandar o link aqui. Dá só um segundinho. Eu vou ir respondendo aqui. Ah, e o, o link, aí tem que responder o nome, tá? Colocar o nome e o e-mail que já deixa eu baixar o material. Aí o Rafael já mandou o link da frequência aqui. Pronto, tá aqui o link. Vamos ver as perguntas. Digamos que eu queira atingir tanto as pessoas com acesso à internet, mas também as que não possuem. Eu posso utilizar o mesmo questionário online impresso? Pode, mas olha, eu vou, assim, ele não, de novo, o da internet não tá vindo aleatório, tá? Você tá, você vai conseguir informação das duas populações, mas tem que ver aí a questão de amostragem, não é exatamente a questão de forma de obtenção. Em teoria, não tem problema nenhum usar o mesmo questionário. Só tem que ver como vai ser feita a análise depois. Mas sim, se você quer um segmento da população que não tem acesso à internet, você pode sim usar o mesmo questionário e ir para lá perguntar. Não teria problema nenhum. No caso, eu usar esse questionário em uma comunidade, não disponibilizando nas redes sociais, poderia ser feito teste estatístico? Sim, pode ser feito teste estatístico. Aí, só que aí tem a questão, né? Qual vai ser o método de aleatorização? No caso de ir numa comunidade para pegar a informação, teria, por exemplo, aqueles métodos, por exemplo, amostragem sistemática, que é semi-probabilística, né? Que é quando você, por exemplo, está passando as pessoas na rua. Você conta uma, pula duas, conversa com a terceira. Aí pula mais duas, conversa com a terceira. Tem que ter alguma questão sistemática para ter a aleatoriedade, tá? É, é isso, acho que eu expliquei. É que tem muita coisa para falar de amostragem também. É uma área que eu gosto muito, amostragem, e eu estudo constantemente, porque sempre tem coisa nova que aparece. Mas tem bastante coisa para falar sobre isso, sim. É que pela internet, né, com a pandemia, o pessoal tá realmente querendo coletar mais dados pela internet pela segurança de todos, que é totalmente compreensível. E é legal, eu estava conversando com uma pessoa, ele é um cliente meu, é fisioterapeuta. E ele tem uma comunidade, assim, de fisioterapeutas que eles conversam no Telegram, eles têm, sabe, uma comunidade muito forte. E daí ele falou assim, olha, eu tô achando que eu vou conseguir praticamente toda a comunidade, porque tem o Brasil todo que se comunica via internet, dos especialistas na área dele lá. Ele falou, eu acho que eu vou conseguir muito dado e, tipo, abranger praticamente todo mundo que trabalha com essa área que eu quero perguntar. Eu falei pra ele, perfeito, assim, tipo, se realmente conseguir abranger, se a gente tivesse esse parâmetro de quanto por cento a gente abrangeu dessas pessoas, é que tudo vai depender, né, de qual a sua população de interesse, qual que é a sua população referenciada, tudo isso tem pano para manga para ser falado. Mas basicamente é uma ferramenta incrível fazer o questionário via internet, mas ele precisa ser tomado cuidado com isso sim, porque não é aleatório, tá? Não é semi-aleatório, não é aleatório. O da internet é um Deus nos acude, é quem quis responder, né? É por adesão. Então, não dá para garantir aleatoriedade, não. Não dá para extrapolar. Mais alguma dúvida? Deixa eu compartilhar de novo para apareceu.
Aqui eu vou aproveitar para falar. Para um trabalho científico, então, é ruim usar o questionário? Ó, é que depende. Ruim, ruim como? Você vai conseguir coletar os dados sem ser com um planejamento amostral? Tipo assim, você tem uma listagem de referência das pessoas que você quer tirar a conclusão? E a questão é assim que a gente faz planejamento, experimento para poder fazer teste estatístico. Precisa ter uma população de interesse em geral, tá? Ter uma população de interesse, então eu quero falar das pessoas entre 18 e 35 anos residentes de Campinas, que utilizam o shopping Dom Pedro, sei lá, que vão com uma certa frequência no shopping Dom Pedro. A gente não tem essa lista, mas a gente sabe o quê? Se a pessoa vai no Dom Pedro, se eu for lá no Dom Pedro, eu vou achar ela. Então, a gente sabe mais ou menos, a gente pode olhar lá nos relatórios do Dom Pedro, ligar, perguntar, ver quantas pessoas tem nesse perfil, enfim, nos estudos que eles fazem. A gente vai ter uma como se fosse uma lista de referência. A gente poderia fazer um sorteio em cima dessa lista, ou poderia fazer essa amostragem sistemática, ficar lá na porta do shopping, ficar pulando um, pegando três, dependendo de qual for o tamanho da amostra necessário. E daí dá para fazer teste. Agora, teste estatístico realmente é que eu falei, né? Quanto mais informação, melhor. É difícil falar que é ruim. Porque você pode ficar lá na frente do shopping Dom Pedro no meio de uma pandemia, tendo contato com todo mundo dia e noite. Não é legal, né? Então, assim, nesse cenário, eu não diria que é ruim, não. Eu diria que é o possível. É o possível de ser feito. Se for a ciência parar, porque você não pode ir na rua coletar dados, aí fica complicado, entendeu? Espero ter sido clara. Mas para estatística é ruim. Para estatística é ruim. Porque tem viés. Ok? Hum. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa do material? Imagina. Então, muito obrigado. Tá me escutando? Foi. Aham. Muito obrigado, Isabelle. Foi excelente sua palestra. Acho que todos nós gostamos bastante. Aprendi bastante também. Tinha muitas dicas que você deu, que são erros comuns, né? Que a gente vai repassando, né? Vários erros que você comentou. Então, muito obrigado mesmo. Espero que uma próxima oportunidade a gente possa ofertar para os meninos outros cursos, oficinas também. Tá bom? Tá bom, muito Obrigado a obrigada. todos pela participação também. Só vou comentar, ó, eu tenho um Instagram que fala de estatística, tá? Então, se vocês quiserem esse @belcarnielli aí, tem bastante conteúdo já lá. E eu posto diariamente coisas lá, então fiquem à vontade se vocês tiverem esse interesse.